Existe um dia, na vida de toda criança criada em uma família narcisista, que ninguém menciona. Não é o dia da primeira palmada. Não é o dia da primeira repreensão em público. Não é sequer o dia em que você percebeu que seus pais não te amavam, do jeito que você precisava. É um dia muito mais silencioso, muito mais invisível. É o dia em que sua infância morreu e você não percebeu. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno. Ele observou que em famílias narcisistas existe um momento específico, quase sempre esquecido, onde a criança toma uma decisão inconsciente que muda tudo. A decisão de parar de ser ela mesma. Hoje, eu vou te mostrar como identificar quando esse dia aconteceu na sua vida. Vou revelar os sinais invisíveis de que algo morreu dentro de você. E mais importante, vou te mostrar o que Jung descobriu sobre como ressuscitar o que foi enterrado. Porque a sua essência genuína não morre, ela só vai para a sombra. Mas antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental sobre como isso acontece. Uma criança não consegue sobreviver sozinha, biologicamente, psicologicamente, emocionalmente. Ela depende completamente dos pais. Essa dependência cria o que Jung chamou de laço indissolúvel. A criança e os pais existem em fusão psíquica. Não há separação. E é exatamente essa fusão que cria a armadilha. Porque quando os pais são narcisistas, a criança enfrenta um dilema impossível. Se ela for autenticamente ela mesma, corre o risco de perder o amor dos pais. E perder o amor dos pais, para uma criança, equivale à morte. Não é metáfora, é percepção biológica real. O cérebro infantil interpreta a rejeição parental como ameaça existencial. Então, a criança faz a única coisa que pode fazer. Ela escolhe sobreviver. E escolher sobreviver significa matar uma parte de si mesma. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Ana Clara. Ana Clara tinha 38 anos, quando chegou ao espaço terapêutico, com uma queixa estranha. Ela dizia que não conseguia se sentir real. Era bem-sucedida externamente, casada, mãe de 2 filhos, vida profissional estável. Mas por dentro, ela descrevia uma sensação de estar assistindo à própria vida de fora. Como se a pessoa que vivia aquela vida não fosse realmente ela. Quando começamos a explorar sua história, Ana Clara não conseguia lembrar de traumas óbvios. Seus pais nunca bateram nela, nunca gritaram, nunca a humilharam em público. Mas algo estava errado. A primeira lembrança significativa que Ana Clara conseguiu resgatar foi de quando tinha 5 anos. Ela estava no quintal, brincando sozinha, quando encontrou um passarinho morto. Ficou fascinada, pegou o passarinho com cuidado. Começou a conversar com ele, a imaginar histórias sobre onde ele tinha ido. Sua mãe apareceu na porta. Ana Clara lembra do olhar. Não era raiva, era algo pior. Era desprezo, nojo. Como se Ana Clara tivesse feito algo repugnante. Para de falar com coisa morta. Você é estranha. Ana Clara soltou o passarinho. Não chorou, não protestou, não disse nada. Mas algo mudou naquele momento. 42 anos depois, no espaço terapêutico, Ana Clara finalmente entendeu. Aquele foi o dia. O dia em que sua infância morreu. Não o passarinho. Ela, a parte dela que era curiosa, que era imaginativa, que conversava com coisas mortas, porque ainda não tinha aprendido que morte era tabu. Essa parte morreu naquele quintal. E no lugar dela, nasceu outra pessoa.
Uma pessoa que nunca mais seria estranha, que nunca mais faria nada que provocasse aquele olhar, que passaria os próximos 40 anos, performando uma versão de si mesma que fosse aceitável, a máscara social. Jung descreveu esse processo em detalhes. Ele observou que a essência genuína, quando confrontada com rejeição repetida, faz algo para se proteger, ela se esconde, vai para a sombra, e no lugar dela, a criança constrói uma máscara, uma persona, uma versão de si mesma, projetada para ser amada. O problema é que essa máscara não é real. E é por isso que Ana Clara não se sentia real. Porque a pessoa que ela estava vivendo não era ela, era uma construção. Um personagem criado aos 5 anos para sobreviver. E ela passou a vida inteira esquecendo que existia alguém por baixo da máscara. Aqui está algo que poucos entendem sobre esse processo. O dia da morte não é sempre dramático. Na maioria das vezes, é um momento pequeno. Uma frase, um olhar, uma ausência de resposta. Você é demais. Para de chorar. Você está exagerando. Ninguém quer saber disso. Você é sensível demais. Cada uma dessas frases, repetida ao longo do tempo, funciona como uma facada, pequena, quase imperceptível, mas cumulativa. E em algum momento, depois de facadas suficientes, a criança toma a decisão. Vou parar de ser assim. Esse é o momento da morte. Mas calma, porque o que vou te contar agora muda tudo. Sobre como você entende esse processo. Jung descobriu que existem diferentes tipos de morte do ser. Não é um evento único. São múltiplas mortes, múltiplos enterros, múltiplas partes de si mesmo, sendo sacrificadas ao longo da infância. Deixa eu te mostrar os 5 tipos mais comuns. O primeiro tipo é a morte da espontaneidade. Isso acontece quando a criança aprende que ser ela mesma é perigoso, que expressar alegria, curiosidade, entusiasmo gera punição ou rejeição. Então ela para. Começa a calcular cada movimento, cada palavra, cada expressão facial. Adultos que sofreram essa morte são reconhecidos pela rigidez, pela dificuldade de relaxar, pela sensação constante de que estão sendo observados e julgados, mesmo quando estão sozinhos. O segundo tipo é a morte da sensibilidade. Isso acontece quando a criança aprende que sentir é inaceitável, que chorar é fraqueza, que ter medo é vergonhoso, que precisar de conforto é patético. Então ela fecha, desliga o sentimento, aprende a ser fria, racional, controlada. Adultos que sofreram essa morte são reconhecidos pela dificuldade de acessar emoções, pela sensação de vazio crônico, pela incapacidade de chorar, mesmo quando querem, mesmo quando sabem que deveriam. O terceiro tipo é a morte da individualidade. Isso acontece quando a criança aprende que ser diferente é crime, que ter preferências próprias é egoísmo, que querer coisas que os pais não aprovam é traição. Então ela apaga, deixa de ter opinião, deixa de saber o que quer, torna-se um espelho dos desejos alheios. Adultos que sofreram essa morte são reconhecidos pela dificuldade de tomar decisões, pela busca constante de aprovação externa, pela sensação de não saber quem são quando estão sozinhos. O quarto tipo é a morte da confiança. Isso acontece quando a criança aprende que o mundo é imprevisível, que amor pode virar ataque a qualquer momento, que segurança não existe. Então ela se arma, desenvolve hipervigilância,
Aprende a ler microexpressões, a antecipar perigo, a nunca baixar a guarda. Adultos que sofreram essa morte são facilmente reconhecidos pela dificuldade em relaxar em relacionamentos, pela espera constante de um ataque, pela incapacidade de confiar, mesmo quando querem, mesmo quando a pessoa já provou ser confiável. É como se o trauma estivesse sempre à espreita. O quinto tipo é a morte do valor próprio. É uma ferida profunda na alma. Isso acontece quando a criança aprende que ela não é suficiente, que não importa o que faça, nunca será boa o bastante, que sua existência é um fardo, algo a ser suportado. Então ela internaliza essa mensagem terrível, passa a acreditar que é fundamentalmente defeituosa, que os outros estão certos em rejeitá-la, que ela não merece amor, que é indigna. Adultos que sofreram essa morte são reconhecidos pela dificuldade em receber elogios, pela tendência a sabotar coisas boas, pela crença profunda de que não merecem felicidade. É como se a alegria fosse um pecado, um luxo proibido. Agora, aqui está algo crucial, que muda toda a perspectiva. Preste muita atenção. Essas mortes não são reais. São ilusões criadas pelo trauma. A essência genuína não morre de verdade. Ela é enterrada, vai para a sombra, mas continua lá, viva, esperando, como uma semente adormecida. Carl Jung chamou isso de individuação. O processo de desenterrar o que foi enterrado, de integrar a sombra, de se tornar quem você realmente é. É um resgate da alma. Mas esse processo exige algo que a maioria das pessoas evita. Algo doloroso, mas libertador. Exige lembrar, exige voltar ao dia da morte, reviver a cena, sentir a dor, para poder curá-la. É uma jornada de autodescoberta. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Ricardo, um nome comum por aqui. Ricardo tinha 45 anos e uma vida profissional estável como executivo. Ele procurou terapia porque seu terceiro casamento estava acabando. A esposa dizia a mesma coisa que as duas anteriores. Ele era frio, distante, incapaz de intimidade real, um iceberg emocional. Ricardo não entendia. Ele achava que fazia tudo certo, trabalhava duro, provia financeiramente, nunca traiu, nunca foi violento. Era o provedor perfeito. Mas quando começamos a explorar, ficou claro que havia uma parede invisível entre Ricardo e qualquer outra pessoa. Uma parede que ele não conseguia atravessar, que ele nem sabia que existia. Uma barreira construída pelo medo. A primeira lembrança que conseguimos acessar foi de quando ele tinha 7 anos. Uma memória que o assombrava. Ricardo era um menino sensível. Chorava facilmente. Tinha medo do escuro. Precisava de conforto. Um abraço. Um colo. Seu pai não tolerava isso. De jeito nenhum. Para de chorar. Homem não chora. Você é frouxo. Tenho vergonha de ter um filho assim. Ricardo lembra de uma noite específica. Ele tinha tido um pesadelo. Acordou chorando. Desesperado. Correu para o quarto dos pais, buscando refúgio. O pai levantou. Irritado. Olhou para ele com desprezo. Pegou pelo braço. Levou de volta para o quarto. Jogou na cama. Ou você para de chorar agora, ou eu te dou motivo para chorar de verdade. Ameaças, o silêncio como punição. Ricardo parou, imediatamente, não só naquela noite, para sempre. Ele se fechou. 38 anos depois, no espaço terapêutico, ele finalmente chorou, pela primeira vez desde aquela noite. E enquanto chorava,
Ele disse algo que resume tudo. Uma confissão dolorosa. Eu matei aquele menino. Eu mesmo matei, para sobreviver ao meu pai. E era verdade. Uma verdade devastadora. O menino sensível morreu naquela noite. E no lugar dele nasceu o executivo frio. O homem que não conseguia intimidade. O marido que perdia todas as esposas. A morte da sua essência genuína. Mas aqui está a parte que muda tudo. A esperança no meio da escuridão. O menino não estava morto. Estava enterrado, na sombra, esperando 38 anos para ser encontrado, resgatado, amado. E quando Ricardo finalmente chorou, ele começou o processo de ressurreição. O despertar da sua verdadeira identidade. Calma, porque ainda tem algo importante que preciso te mostrar antes de continuar. Um padrão que se repete. Existe um padrão que Jung identificou em todas as mortes da essência genuína. Um ciclo vicioso. O padrão tem 3 fases. A primeira fase é a ferida. O momento em que a criança expressa algo autêntico e recebe rejeição. Pode ser curiosidade, pode ser alegria, pode ser medo, pode ser necessidade de conforto. Qualquer expressão genuína do ser. A segunda fase é a decisão. O momento em que a criança, consciente ou inconscientemente, decide que aquela parte de si é perigosa, que precisa ser eliminada, que a sobrevivência depende de não ser mais assim. Uma escolha trágica. A terceira fase é o enterro. O momento em que aquela parte vai para a sombra e é substituída pela máscara social, pela versão aceitável, uma vida de fachada. O problema é que a maioria das pessoas não consegue identificar quando isso aconteceu. Não se lembram do momento exato. A memória não funciona assim. Traumas pré-verbais. Traumas que acontecem antes dos 3 anos. Não são armazenados como narrativa. São armazenados no corpo, como sensações, como padrões de resposta automática, reações viscerais. E mesmo traumas que acontecem depois, quando a memória já funciona, são frequentemente reprimidos. O cérebro protege, esconde, faz esquecer. Uma amnésia seletiva. Então, como você descobre quando sua essência genuína morreu? Como encontrar a chave para essa porta trancada? Jung desenvolveu um método, uma forma de acessar o inconsciente. Você não procura a memória diretamente. Você procura os sintomas, os sinais. Porque a essência genuína enterrada não fica quieta. Ela continua mandando sinais. Da sombra, através de sonhos, através de sintomas, através de padrões repetitivos que você não consegue explicar. O grito silencioso da alma. Deixa eu te mostrar os 7 sinais mais comuns de que algo morreu dentro de você e está tentando ressuscitar. Preste atenção. Eles podem te surpreender. O primeiro sinal é a sensação de estar performando a própria vida. E se você sente que está sempre atuando, sempre calculando como deve agir, sempre observando a si mesmo de fora, isso indica que quem está vivendo sua vida não é sua essência genuína. É a máscara, o personagem. A máscara social que foi criada para sobreviver. Uma vida encenada. O segundo sinal é a dificuldade de saber o que você realmente quer. Se você constantemente se pergunta o que deveria querer, o que os outros esperam que você queira, o que seria a resposta certa, isso indica que sua individualidade foi enterrada. E você perdeu acesso ao seu próprio centro de desejo. Um GPS interno danificado. O terceiro sinal é a sensação de vazio crônico. Se você sente um buraco por dentro que nada consegue preencher, nem sucesso, nem relacionamentos,
nem conquistas. Isso indica que algo essencial foi removido, que você está tentando preencher com coisas externas, o que só pode ser preenchido pelo self. Uma busca incessante por algo que está faltando. O quarto sinal é a dificuldade de relaxar. Se você não consegue descansar sem culpa, não consegue estar presente sem ansiedade, não consegue simplesmente existir sem fazer nada, isso indica que sua espontaneidade foi morta, que você foi programado para vigilância constante, um estado de alerta perpétuo. O quinto sinal é a tendência a se sentir impostor. Se você constantemente sente que está enganando as pessoas e que a qualquer momento vão descobrir que você é uma fraude, isso indica que existe uma discrepância entre quem você está sendo e quem você realmente é. A máscara social sabe que é falsa e tem medo de ser descoberta. O medo da exposição. O sexto sinal é a dificuldade com intimidade. Se você não consegue se aproximar realmente de ninguém, se sempre mantém uma distância segura, se relacionamentos profundos te assustam, isso indica que sua capacidade de conexão foi ferida, que intimidade foi associada a perigo na sua infância, o trauma como barreira. O sétimo sinal é a repetição de padrões destrutivos. Se você continua atraindo os mesmos tipos de relacionamentos tóxicos, cometendo os mesmos erros e caindo nas mesmas armadilhas, isso indica que há algo inconsciente governando suas escolhas, algo na sombra, algo não integrado, um ciclo infernal. Agora, se você reconheceu pelo menos 3 desses sinais, preciso te contar algo muito importante. Isso não é defeito, isso não é fraqueza, isso não é uma falha de caráter. Isso é evidência de sobrevivência. E você fez o que precisava fazer para sobreviver a uma infância impossível. E a única razão pela qual você está aqui, lendo isso, é porque funcionou. A máscara social te protegeu. O falso self te salvou. Mas agora, você não precisa mais dela. Agora, você pode começar o processo de ressurreição. Deixa eu te mostrar como. Carl Jung descreveu 5 etapas do processo de integração da sombra. 5 etapas para ressuscitar a essência genuína que foi enterrada. A primeira etapa é o reconhecimento. Isso significa parar de negar, parar de racionalizar, parar de dizer que sua infância foi normal, que seus pais fizeram o melhor que podiam, que não foi tão ruim assim. Foi ruim. Alguma coisa morreu. E você precisa reconhecer isso antes de poder curar. O reconhecimento não é culpar os pais. Não é se fazer de vítima. É simplesmente olhar para a verdade, nomear o que aconteceu, dizer em voz alta, mesmo que só para si mesmo: algo morreu dentro de mim naquela infância. A segunda etapa é o luto. Essa é talvez a parte mais difícil, porque exige sentir a dor que foi evitada a vida inteira. Quando Ana Clara finalmente entendeu o que tinha acontecido no quintal, ela precisou fazer luto, não pelo passarinho, por ela mesma, pela menina curiosa que morreu naquele dia, pela vida que aquela menina poderia ter vivido. É um luto profundo. Às vezes parece que não vai acabar, mas acaba. E do outro lado, a libertação. A terceira etapa é a raiva. Jung observou que, antes de integrar a sombra, a maioria das pessoas precisa passar pela raiva. A raiva que foi proibida na infância. A raiva contra os pais que causaram a morte. A raiva contra si mesmo por ter colaborado. Essa raiva não precisa ser expressada para os pais. Pode ser processada em terapia, em escritas, em movimento. O importante é que ela seja sentida.
porque atrás da raiva está a essência genuína tentando se defender. A quarta etapa é a reparentalização. Isso significa se tornar o pai ou a mãe que você precisava ter. Significa olhar para a criança ferida dentro de você e dar a ela o que ela não recebeu. Se sua espontaneidade foi morta, significa dar permissão para ser espontâneo. Se sua sensibilidade foi morta, significa validar suas emoções. Se sua individualidade foi morta, significa perguntar o que você realmente quer. É um processo diário, de micro-escolhas, de pequenos atos de cuidado consigo mesmo. A quinta etapa é a integração. Isso significa trazer a essência genuína de volta da sombra. Significa deixar de usar a máscara o tempo todo. Significa arriscar ser autenticamente você, mesmo quando isso parece perigoso. Jung chamou isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse. Não quem a sociedade espera. Não quem a máscara social finge ser. Você, integrado, inteiro, verdadeiro. Mas aqui está algo que poucos entendem sobre esse processo. A integração não é linear. Você não vai de enterrado para ressuscitado em linha reta. É um processo cheio de recaídas, de dias em que a máscara volta, de momentos em que a máscara social assume o controle novamente. Isso é normal. 30, 40, 50 anos de programação não desaparecem em meses. O complexo parental é forte. Ele foi construído quando você era completamente dependente. Quando sua sobrevivência literalmente dependia de obedecer. Então, tenha paciência consigo mesmo. Cada pequeno momento de autenticidade conta. Cada vez que você escolhe a essência genuína em vez da máscara, você enfraquece um pouco a programação antiga. Deixa eu te contar o que aconteceu com Ana Clara depois daquela descoberta no espaço terapêutico. Não foi mágico. Não foi instantâneo. Foram 2 anos de trabalho. Primeiro veio o luto. Meses de luto. Pela menina do passarinho. Por todas as versões dela que tinham sido mortas ao longo da infância. Pela vida que ela poderia ter vivido se tivesse sido permitida ser ela mesma. Depois veio a raiva. Uma raiva que ela nem sabia que existia. Contra a mãe. Contra o olhar de desprezo. Contra todas as vezes em que foi chamada de estranha por ser simplesmente ela mesma. Depois veio o medo. Porque Ana Clara percebeu que não sabia quem ela era sem a máscara. Que a persona tinha se tornado tão automática que ela não conseguia distinguir o que era autêntico do que era performance. E finalmente veio a experimentação. Ana Clara começou a fazer coisas pequenas, coisas que a menina do passarinho teria feito. Conversar com plantas, desenhar sem objetivo, ficar parada olhando o céu, coisas que sua mãe teria chamado de estranhas. E cada vez que fazia essas coisas, ela sentia algo, uma pequena fagulha, uma sensação de estar viva de verdade, não performando a vida, vivendo. Depois de 2 anos, Ana Clara me disse algo que nunca vou esquecer. Eu não me sinto mais assistindo a minha vida de fora. Pela primeira vez em 40 anos, eu estou dentro. Eu sou eu. Isso é individuação. Isso é ressurreição. Agora deixa eu te falar sobre algo que a maioria das pessoas não entende sobre esse processo. A morte da essência genuína não acontece uma vez, acontece repetidamente. Cada vez que uma parte de você é rejeitada, ela vai para a sombra. E ao longo de uma infância narcisista, muitas partes são rejeitadas. Por isso, a integração também não acontece uma vez. É um processo contínuo de descobrir camadas,
de desenterrar partes que você nem sabia que existiam. Ricardo, o executivo que chorou pela primeira vez em 38 anos, descobriu isso da forma mais difícil. Depois de acessar o menino sensível, ele achou que estava curado, que o trabalho tinha acabado, que agora podia seguir em frente. Mas alguns meses depois, algo novo surgiu. Ele começou a ter ataques de pânico, do nada, sem motivo aparente. O coração disparava, o ar faltava, a sensação de morte iminente. Quando exploramos, descobrimos outra camada, outra morte que ele não tinha acessado. Não era só o menino sensível que tinha sido morto. Era também o menino alegre, o menino que ria alto, que fazia barulho, que ocupava espaço. Seu pai não tolerava isso também. Cala a boca. Para de fazer bagunça. Você não sabe se comportar? E Ricardo tinha se silenciado. Não só as lágrimas, a alegria também. Os ataques de pânico eram o menino alegre tentando ressuscitar, tentando sair da sombra, fazendo barulho da única forma que conseguia. Quando Ricardo entendeu isso, os ataques pararam. Não imediatamente, mas gradualmente. À medida que ele foi dando permissão para o menino alegre existir, ele começou a rir mais, a fazer barulho, a ocupar espaço sem pedir desculpas. E o quarto casamento, ao contrário dos 3 anteriores, está funcionando, porque pela primeira vez, ele está sendo ele, não o executivo frio, não a máscara, ele. Aqui está algo importante sobre a transmissão geracional. A morte da essência genuína não começa com você. Seus pais também tiveram partes de si mesmos mortas na infância deles, e eles passaram essa morte adiante, não por maldade, por inconsciência, por compulsão à repetição. Carl Jung chamou isso de herança psíquica. Os complexos não integrados dos pais são transmitidos para os filhos. A sombra familiar passa de geração em geração. É como se um fardo invisível fosse passado adiante. Isso significa 2 coisas. Primeiro, que você pode ter compaixão pelos seus pais. Eles não escolheram ser assim. Foram formados assim, pela própria infância impossível deles. Eles também foram vítimas de pais narcisistas, ou pais que, por alguma razão, não conseguiram nutrir suas essências genuínas. Segundo, que você tem a responsabilidade de quebrar o ciclo, de não transmitir para seus filhos o que foi transmitido para você. É um ato de coragem, uma decisão consciente de interromper um padrão doloroso, e isso exige integração. Porque o que não é integrado é repetido. O trauma não resolvido se manifesta em novas gerações. Se você não ressuscitar a essência genuína que foi enterrada, você vai enterrar a essência genuína dos seus filhos. Não por querer, por não saber fazer diferente, por repetir padrões que você nem percebe que está repetindo. Deixa eu te falar sobre uma mulher chamada Carolina. Imagine a seguinte situação. Carolina procurou terapia não por ela, por sua filha de 5 anos. Vamos chamá-la de Manuela. Manuela tinha começado a ter pesadelos, a se recusar a ir para a escola, a chorar por qualquer coisa. Uma tristeza profunda e inexplicável. Carolina estava desesperada. Não sabia o que fazer. Tinha tentado de tudo. Conversar, castigar, ignorar. Nada funcionava. Ela se sentia impotente e frustrada. Quando começamos a explorar, ficou claro rapidamente que o problema não era a filha. Era Carolina. A filha era apenas um reflexo, um espelho da dor não resolvida da mãe. Carolina
Tinha sido criada por uma mãe narcisista que não tolerava fraqueza. Para a mãe de Carolina, demonstrar vulnerabilidade era inaceitável. E quando a filha mostrava fragilidade, Carolina sentia algo, uma reação automática, irritação, desprezo, a mesma reação que sua mãe tinha com ela, um ciclo vicioso de rejeição e falta de empatia. E a filha estava captando. Crianças captam tudo, mesmo o que não é dito. Especialmente o que não é dito. Elas são como esponjas, absorvendo as emoções e as tensões do ambiente. A filha estava tentando não ser fraca, tentando não provocar aquela reação. Mas ela tinha 5 anos. Não conseguia. E a tensão estava se manifestando em pesadelos e choro. Era como se o corpo da menina estivesse gritando por socorro. Carolina precisou fazer o trabalho primeiro. Precisou ressuscitar a menina frágil dentro dela que tinha sido morta pela própria mãe. Precisou integrar essa parte antes de poder aceitar essa parte na filha. Era um processo de autocura, de resgate da própria essência genuína. Levou meses. Foi doloroso, muito doloroso, mas funcionou. Cada sessão era um passo em direção à libertação. À medida que Carolina foi se tornando mais compassiva consigo mesma, foi se tornando mais compassiva com a filha. Os pesadelos pararam. O choro diminuiu. A escola voltou a ser segura. A relação entre mãe e filha se transformou. Floresceu um amor incondicional. E o ciclo foi quebrado. Uma nova história foi escrita. Uma história de cura, de conexão, de amor verdadeiro. Se esse vídeo te fez lembrar de algo, se algum momento específico da sua infância veio à mente, se você sentiu aquele aperto no peito que indica que algo está sendo tocado, fique atento. Essa é a essência genuína mandando sinal. Da sombra, pedindo para ser encontrado, implorando para ser resgatado. O botão de valeu demais aqui embaixo é uma forma de apoiar esse trabalho. Cada vídeo como esse exige pesquisa profunda em Jung, em psicologia do desenvolvimento, em trauma infantil. Seu apoio permite que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, conteúdo que ninguém mais está trazendo, conteúdo que pode transformar vidas, mas mais importante que qualquer apoio é isso, que você comece o processo, que você olhe para sua própria infância com olhos novos, que você se pergunte: quando foi que eu parei de ser eu? Porque a resposta a essa pergunta é o primeiro passo para a ressurreição, para o reencontro com a sua essência genuína. Deixa eu te dar algo prático antes de terminar. Esta noite, antes de dormir, faça um exercício simples. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que eu fui completamente eu mesmo na infância? Não force a resposta. Deixe que ela venha. Pode vir como imagem, como sensação, como lembrança, ou pode não vir. Seja paciente consigo mesmo. Se vier, preste atenção. Aquele momento antes da morte. Aquela versão de você que existia antes de aprender a se esconder, antes de construir máscaras. Ela ainda existe, na sombra, esperando. Se não vier, tudo bem. O inconsciente trabalha no seu próprio ritmo. A pergunta foi plantada. A semente foi colocada. Em algum momento, algo vai surgir. Confie no processo e, quando surgir, não afaste. Não julgue, não reprima. Acolha com amor, com compaixão, porque é você, o você de verdade, finalmente tentando voltar para casa. O lar que sempre existiu dentro de você. Nos comentários, me conta, com quantos anos você parou de ser você mesmo? Qual foi o momento, ou a idade, que você suspeita que isso aconteceu? Compartilhe sua história.
Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se você não consegue lembrar de um momento específico, me conta qual dos 7 sinais você mais reconheceu em si mesmo. E se você quer que eu faça um vídeo específico sobre como ressuscitar uma parte específica da essência genuína, me diz qual. A espontaneidade, a sensibilidade, a individualidade, a confiança, o valor próprio. Me diz qual você mais precisa resgatar. Existe um dia na vida de toda criança criada em família narcisista que ninguém menciona. O dia em que a infância morreu, o dia em que a alegria se esvaiu, o dia em que a esperança foi substituída pelo medo. Você não percebeu na época. Era muito jovem, estava ocupado demais sobrevivendo, tentando agradar, tentando se encaixar, tentando evitar a dor. Mas agora você sabe. Agora você tem consciência. Agora você pode fazer algo a respeito. E saber é o primeiro passo para ressuscitar. Para se libertar das amarras do passado. Para construir um futuro de autenticidade e plenitude. A essência genuína não morreu. Ela só foi enterrada. Ela está adormecida. Mas ela está lá, esperando para ser despertada. E ela está esperando por você, com todo o amor e a sabedoria que você precisa para seguir em frente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não está sozinho.